O filme começa com nossa protagonista, Anna, que é a única cuidadora de seu irmão, Conrad, que está morrendo de câncer no pâncreas. Um dia, sem o consentimento de Anna, Conrad contrata uma advogada chamada Charlotte para ajudá-los a organizar seu testamento, pois ele não tem muito tempo de vida. Ele fez todos os preparativos e ela só precisa assinar. Charlotte quer ajudar Conrad, já que ele deseja que Anna seja cuidada, e tenta convencer Anna a aceitar a verdade, mas Anna se recusa a assinar. Depois que a advogada vai embora, vemos Anna e Conrad se abraçando, e como parte de suas últimas palavras, ele diz a ela que agora ela é forte e que não pode ficar trancada para sempre. Ele também diz a Anna que ela precisa sair e fazer parte do mundo, e que deveria perdoar o pai pelo que ele fez no passado. No entanto, a teimosa Anna se recusa até mesmo a considerar perdoar o pai, então ela sai furiosa do quarto. Mais tarde naquela noite, Conrad falece enquanto dorme, deixando Anna completamente sozinha na casa, tentando lidar com seu luto. Depois que o corpo de Conrad é levado, mais tarde naquele dia, Dan, que é o entregador de comida habitual deles, aparece para entregar alguns alimentos. Anna o convida para entrar, e ele a conforta um pouco em meio à sua dor. Dan desabafa dizendo que quer sair daquela cidade, mas não tem dinheiro suficiente para isso, o que faz com que Anna lhe entregue uma sacola de dinheiro. Anna afirma que agora tem mais dinheiro do que sabe o que fazer, já que seu irmão se foi. Dan educadamente recusa a oferta. Na cena seguinte, Anna se prepara para ir ao funeral de Conrad. No entanto, ela parece não conseguir sair de casa enquanto a advogada de Conrad liga várias vezes para o telefone fixo, já que estava esperando Anna no funeral. Em vez disso, ela decide ferver um pouco de água, presumivelmente para fazer chá. Pouco tempo depois, um carro entra na garagem dela e 3 homens de aparência ameaçadora descem dele. Assustada, Anna se esconde debaixo da mesa da cozinha. Os 3 homens arrombam a casa e começam a vasculhar os cômodos à procura de algo. De repente, o apito da chaleira no fogão soa quando a água ferve, chamando a atenção dos homens. Anna então percebe que precisa se esconder em outro lugar, então sai da cozinha e sobe as escadas pouco antes de os homens entrarem na cozinha. Ao verem a chaleira fervendo, os homens percebem que Anna deve estar na casa, então decidem cortar as linhas telefônicas para garantir que ela não peça ajuda, e começam a procurá-la. Um dos homens, chamado Perry, decide investigar o andar de cima e finalmente a encontra, fazendo com que Anna corra direto para a porta da frente. Mas sua ansiedade ataca novamente, então ela decide parar bem antes de sair de casa. Os invasores, é claro, ficam surpresos ao ver isso. Os 3 homens decidem fazê-la sentar, e o líder deles, JP, começa a interrogá-la sobre onde ela guarda o dinheiro. Perry, que é cruel e impaciente, sugere que eles deveriam matá-la e queimar a casa depois que terminarem, chegando ao ponto de trazer uma lata de gasolina para dentro da casa. Mas Vance, o mais sensato, é totalmente contra isso e diz que eles deveriam ir embora. JP e Vance então deixam Anna sob a vigilância de Perry enquanto eles vão procurar o dinheiro. Enquanto isso, o sociopata disfarçado Perry começa a questionar Anna sobre o quão ridículo foi ela ter parado rapidamente perto da porta mais cedo. É nesse momento que descobrimos que Anna tem agorafobia, que é o medo do mundo exterior. Por isso, ela não sai de casa há 10 anos, desde que seu pai morreu. Sabendo disso, Perry decide ser um babaca e a arrasta à força até a varanda da frente, fazendo com que Anna entre em colapso. Ver? JP os interrompe e segura Anna. Nesse momento, ela de repente se urina. JP tenta perguntar onde está o dinheiro, mas Anna, claramente tendo um colapso mental, não consegue falar. Eles a levam de volta para dentro e, desta vez, JP pede ao irmão, Vance, para vigiar Anna por causa do quanto Perry está sendo um babaca. Vance então entrega a Anna uma calça de moletom limpa, e pede para ela trocar de roupa, mas ela não se mexe. Enquanto isso, JP e Vance começam a explorar o porão, e encontram várias portas, sendo que uma delas não tem maçaneta. Em vez de trocar de roupa, Anna tenta conversar com Vance, dizendo a ele que ele é diferente dos outros 2 invasores. Isso irrita Vance, e ele começa a ir para cima dela, dizendo que tudo aquilo foi ideia dele, e que eles não vão deixá-la ir embora. Nesse exato momento, Dan, o cara do buffet, entra correndo e afasta Vance. Mas, surpreendentemente, Vance chama Dan pelo nome e fica claro que eles se conhecem. Anna, surpresa com isso, sai correndo do cômodo para se esconder. A confusão chama a atenção de JP e Perry, então eles se reúnem na sala de estar e descobrem que Vance perdeu Anna de vista.
Perry e Vance decidem procurar por Ana enquanto JP amarra Dan na sala de estar. Impaciente, Perry pega o periquito de Ana e ameaça matá-lo para chamar a atenção dela. No entanto, Ana não sai do esconderijo, então Perry mata o pobre passarinho antes de se juntar a JP e Dan na sala de estar. Ana corre e se esconde no banheiro, e é Vance quem acaba encontrando-a. Eu a encontrei. Ela se assusta e, acidentalmente, o esfaqueia na garganta, matando-o. Ana então arrasta o corpo morto de Vance para o porão. JP e Perry, que achavam que Vance conseguiria lidar com a mulher, correm para o andar de baixo e percebem que estavam errados ao encontrar Vance morto. No porão, eles encontram Ana, que escapa por uma porta e simplesmente desaparece de vista. Em seguida, vemos que Ana conseguiu voltar para o andar de cima. Ela puxa uma alavanca suspeita que retrai as escadas do porão para dentro das paredes, prendendo os invasores no porão. Agora vemos claramente que o jogo virou. Ana então se aproxima de Dan, que está amarrado, e senta-se ao lado dele. Ela fica furiosa por eles terem tentado roubá-la durante o funeral de Conrad, e exige que ele se explique. Dan revela que é amigo de Vance, mas não dos outros caras. Aparentemente, ele contou para Vance que Ana agora está sozinha e que ela lhe ofereceu muito dinheiro, mas nunca imaginou que Vance tentaria roubar Ana. Ao ouvir isso, Ana fica furiosa. Ela cruelmente quebra o dedo de Dan e depois o arrasta até a porta do porão. Em seguida, ela diz a ele que nada disso teria acontecido se ele simplesmente tivesse aceitado o dinheiro e faz isso. Logo depois, Ana vai para um cômodo onde pode vigiar o porão e observa Dan e os invasores. No porão, descobrimos que a rótula de Dan está deslocada, então um dos caras o ajuda a realinhá-la. Em seguida, Ana abre a porta do porão e diz a eles que há um kit de primeiros socorros na outra sala. Perry, que está frustrado, quebra a perna de Dan. JP, no entanto, tenta ser diplomático, então ele entra em um quarto de criança arrumado, mas a porta se fecha atrás dele. Isso acontece porque Ana tem um controle especial que comanda tudo no porão. Perry, que se recusa a ficar preso ali, começa a se jogar contra uma porta e consegue arrombá-la. Ele encontra um corredor vazio junto com um quarto onde há uma forca. Ele também descobre que esse quarto fica bem ao lado do quarto onde está JP. Então, de repente, as luzes do corredor se apagam. Curioso, Perry volta para o corredor. E então, as luzes se acendem novamente, e ele descobre um buraco na parede. Ele olha dentro dele, e encontra uma escada que sobe. No entanto, quando ele está prestes a avisar JP sobre isso, Ana se aproxima sorrateiramente por trás dele e o acerta na cabeça com um martelo. Eles acabam lutando, e ele consegue imobilizá-la e começa a enforcá-la. Mas, por causa do ferimento recente na cabeça, seu aperto enfraquece e ele sangra até a morte antes de conseguir matar Ana. Logo depois, a advogada de Conrad, Charlotte, entra na casa para ver como Ana está. Ela pergunta por que o carro de Dan está do lado de fora. Enquanto isso, no porão, Dan vai verificar como Perry está, mas em vez disso encontra um cooler. Ao abri-lo, ele se assusta ao encontrar um corpo congelado. No andar de cima, Ana pega uma faca, pronta para atacar Charlotte, enquanto, ao mesmo tempo, Dan encontra o buraco na parede, começa a subir as escadas e bate no teto ao final da escadaria. Os ruídos das batidas não passam despercebidos por Charlotte, mas Ana rapidamente a convence de que o barulho vem apenas do radiador da casa. Charlotte não questiona e vai embora. Em seguida, Ana decide descer ao porão. Ela encontra Dan e o levanta antes de trancá-lo dentro de um pequeno armário. Em seguida, ela vai para outro cômodo, onde descobrimos que há um espelho unidirecional atrás de uma pintura, permitindo que ela observe JP. Ana pega seu controle especial e as portas do guarda-roupa se abrem, fazendo Dan cair de dentro dele. JP, agora desconfiado de que Ana está os observando através do espelho, tenta quebrar o vidro, mas então Ana começa a falar por um alto-falante, dizendo que o vidro é a prova de balas. Ela então manda JP vestir uma camisa que está dentro da gaveta. JP, contrariado, veste a camisa e, como não tem mais nada para fazer, começa a criar possíveis teorias sobre o motivo de ela ter esses cômodos assustadores em sua casa, e supõe que Conrad, seu falecido irmão, era um psicopata. Ele diz a ela que eles atraíam as vítimas para lá, e Conrad as matava enquanto ela podia assistir e conversar com elas. As palavras de JP provocam Ana, que se recusa a aceitar a calúnia e então passa uma pasta por uma abertura.
Ela explica que ela e Conrad costumavam sequestrar apenas pedófilos para dar uma lição neles, porque o falecido pai deles era um pedófilo que abusava de Anna quando ela era mais nova, até que um dia Conrad o matou, e desde então, ela parou de sair de casa. Ao ouvir isso, JP fica sarcástico e provoca a ansiedade dela dizendo coisas que o pai dela fazia com ela e que o irmão dela é doente e gosta de matar pessoas. Ela manda ele calar a boca e começa a chorar, enquanto Dan também pede para ele parar. Anna então revela que há um revólver na sala e pede para Dan matar JP, prometendo que o deixaria sair se ele fizesse isso. Mas Dan, que é bom demais para o próprio bem, se recusa. JP, ao ouvir isso, empurra Dan e então pega a arma para si. Anna começa a incentivá-lo a se arrepender por ser um ladrão e vemos JP começar a chorar. Quando parece que ele está acreditando nas palavras dela, ele aponta a arma para a própria cabeça. Mas então, JP revela que estava apenas blefando e começa a rir. Em vez disso, ele ameaça matar Dan se Anna não os deixar sair. Anna não quer que ele morra, então ela os libera. JP e Dan conseguem sair da casa com o corpo de Vance, mas agora JP está vingativo porque Anna matou seu irmão. Em vez de fugir, ele decide jogar gasolina por toda a casa. Anna finalmente entrega o dinheiro para convencê-lo a não incendiar a casa, mas JP não se importa mais com o dinheiro porque seu irmão está morto. Eles então lutam antes de Anna conseguir escapar e correr para o andar de cima. Cego de raiva, JP vai atrás dela e a imobiliza na cama. Como um doente, ele diz que gostaria de fazer aquelas coisas como o pai dela antes de matá-la. Mas felizmente, Dan entra e manda ele parar. Com JP distraído, Anna aproveita a oportunidade para tomar o revólver dele e atira, matando-o. Ela e Dan então descem as escadas em silêncio, e ela se senta em uma cadeira sem dizer uma palavra. Eles trocam um olhar e Dan sai, fechando a porta. E então, por algum motivo, ela decide que não tem mais agorafobia e põe fogo na própria casa junto com seus segredos. Anna então se afasta da casa em chamas para viver a vida que seu irmão queria. É aqui que o filme termina.